Olá, alunos! Eu sou a professora Jéssica Rosseto e hoje estou gravando aí uma aula sobre currículo escolar e atuação multidisciplinar. Nessa aula de hoje nós vamos tratar aí de alguns conceitos que diz respeito ao estudo do currículo em si. Estamos aí utilizando como referência alguns autores que têm nome aí na academia, que vocês podem estar vendo aí no nosso slide, e em alguns momentos nós vamos estar nos reportando a eles, tudo bem? Bom, vamos lá para começo de conversa, né? O que é currículo? Acho que é uma pergunta muito corriqueira entre os alunos do curso de pedagogia, tentar entender como que quem seleciona os conhecimentos, aquilo que eu vou estar ensinando na escola, qual é a importância, qual é a ideologia que vem por detrás dele, né? Embora essa seja uma simples pergunta do o que é currículo, a busca por uma definição exata sobre o que é currículo não é uma tarefa muito fácil, pois ao longo dos períodos históricos, estudos sobre a temática, eles vieram apresentando diversas conotações. Ora eles vêm se afirmando, ora eles vêm se reconfigurando, ora eles vêm negando, e justamente porque o currículo, na denominação do cotidiano escolar, ele vai acompanhar um movimento de organização da sociedade, e em especial com relação à produção e o papel que a educação tem dentro da sociedade. É importante a gente lembrar que a educação ela acompanha desde o início da organização da sociedade que tipo de homem que eu quero formar. E desde lá da antiguidade, passando pela Idade Média, chegando pelo renascentismo e entrando então aí no período contemporâneo, essa educação ela vai ganhando aí algumas definições, algumas características que quando a gente vai chegando ao período contemporâneo, né, ela vai se transformar de acordo com os interesses dessa sociedade e que tipo de homem que eu estou formando dentro dessa sociedade, ok? Bom, etimologicamente, quando a gente vai falar sobre o que é currículo, conforme os estudos históricos, a palavra currículo apareceu pela primeira vez em uma cidade na Escócia chamada de Glasgow, em 1633, referindo-se a um curso da universidade a qual remetia-se a ideia de um plano de aprendizagem. Sim, o que eu planejo estar ensinando para os meus alunos? Essa palavra ela vem derivando aí do latim escurre, que significa correr e refere-se ao curso ou o carro de corrida. Então, o currículo ele vai seguindo essa ideia, então ele vai ser definido como um curso a ser seguido ou mais especificamente apresentado, né, de acordo com aquilo que eu tenho interesse de aprender. Então, o currículo ele vai ser apresentado para estudo na educação escolarizada, sendo associado aí à ideia de classe, sala de aula, e aí também associado à questão da sequência de estudos em um determinado tema, né? Ok? Bom, assim partindo do entendimento da palavra currículo, é compreensível a gente associar a ideia de que o ensino necessita ser planejado e, porventura, a seleção de conteúdos, conhecimentos e atividades para que esse então ocorra. Até os meados do século XX, por exemplo, aceitava-se tranquilamente que as disciplinas tinham conteúdos e atividades que lhes eram próprios e que as suas especificidades então ditavam sua utilidade para o desenvolvimento de certas faculdades da mente. Ou seja, a educação que antes era transmitida dentro das casas, antes do advento da Revolução Industrial, essa educação passou a não ser mais tão importante para formar um homem para viver em sociedade quando eu tive aí por volta de 1740 a Revolução Industrial. Então o que vai acontecer, né? Essa educação que antes era proferida dentro das famílias, das comunidades e das igrejas, ela vai então ser escolarizada.
E a partir do momento que a educação passa a ser escolarizada, ou seja, com a criação das escolas, da forma como nós conhecemos hoje, esse conhecimento também vai ser organizado, ele também vai ser planejado, ele vai ter um curso e um sentido, uma intenção, né, para então eu formar pessoas que naquele período ao final do século, né, no início do século XIX e até assim em diante, até o século XX, ele vai ter então uma organização que vai ser para atender o mercado de trabalho. Então a sua estrutura, seus conhecimentos, as disciplinas que então vão ser organizadas dentro dessa escola, que são o que a gente chama dentro da forma de conteúdo, elas então vão ser pensadas para atender o tipo de organização de sociedade que então estava se formando, que era aquela sociedade industrial. E aí, dentro deste momento, nós vamos então começar a ter algumas preocupações a respeito do que é, né? E como que então vai ser esse currículo e para que ele vai servir, ok? E aí nós vamos encontrar ao longo deste processo algumas teorias do currículo, que inicialmente nós vamos ter as teorias tradicionais, que foram aquelas que surgiram justamente em contrapartida ao currículo clássico e humanístico que era proferido na educação, e especialmente para as famílias ricas. Era um currículo, este aí, antes da gente falar dessas teorias tradicionais, era um currículo que prevalecia o conhecimento de obras, literaturas extremamente eruditas, porque eu pensava em formar um homem justamente para viver dentro de uma sociedade que precisava expandir os conhecimentos. E eu não tinha tanta necessidade de uma educação que era para o trabalho. As teorias tradicionais, então, elas vão surgir a partir deste momento, em contrapartida a este currículo que não atendia mais às necessidades da sociedade contemporânea. E aí vai ser um currículo que vai perdurar, em especial, por exemplo, ao se tratar do Brasil, até meados da década de 1980. E aí ele vai apresentar algumas características que nós vamos discutir nas próximas aulas, né? Então, passando dessas teorias tradicionais, nós vamos entrar nas teorias críticas, que então vão criticar essa organização tradicional. E por último, nós vamos ter então a entrada das teorias críticas, que vai ser uma nova reorganização, uma nova reconfiguração do currículo para atender um novo tipo de sociedade. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até as nossas próximas aulas. Até logo!